Todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo, então vamos começar aqui. Gente, ó, muitas vezes as pessoas me perguntam, Felipe, eu tenho que ter dinheiro para construir? Construir para vender? Vender para construir? Como é que funciona isso? Vamos lá. Vocês sabem que eu atuo com obras residenciais, de padrão normal, padrão alto, fiz muito Casa Verde e Amarelo, e eu vou desmistificar para vocês aqui qual é a vantagem de construir para vender e vender para construir, como funciona cada uma delas, quais as desvantagens e o que eu tenho que ter para atuar. Então, primeira coisa, ó, construir para vender. Construir para vender. Como assim, Felipe? O que é construir para vender? Eu tenho capital próprio da minha empresa, onde eu posso pegar esse capital, eu decido simplesmente virar um construtor ou um investidor da área de imóveis. O que é que eu faço? Eu vou lá, eu compro o terreno, tá certo? Eu me aproprio daquele terreno, eu compro o terreno, beleza? E aí, depois disso, o que é que eu faço? Eu construo com recurso próprio, eu pego o meu dinheiro, eu coloco o dinheiro, eu injeto ali, vamos lá, eu pego o terreno, eu compro, ó, eu tiro o dinheiro para comprar o terreno. Aí eu vou, coloco mais dinheiro e faço o quê? A edificação. Construo a casinha junto do terreno. Depois eu faço o quê? Eu coloco no mercado e esse dinheiro vai retornar, só que vezes 2, 3, vezes N. E o que é que acontece? Eu pego meu dinheiro, eu invisto em um terreno, eu executo a obra e no final eu vou lá e vendo. Felipe, é fácil fazer isso? Fácil demais. Por quê? Porque nesse processo aqui eu tenho uma grande vantagem. Primeiro, vou falar a vantagem. Qual é a grande vantagem? A primeira vantagem que eu tenho é o que, pessoal? Eu não tenho burocracia. Nesse processo aqui, perceba que eu, Felipe, eu não precisei buscar a caixa na hora de comprar o terreno, eu não precisei buscar a caixa na hora de fazer a obra. Eu só preciso buscar a caixa só entra aqui, ó, na hora de vender. Aqui eu vou entrar com a caixa. O que é que acontece? É nesse exato momento que eu vou entrar em contato com a caixa, com o correspondente, vou aprovar o crédito do cliente, vai vir um engenheiro credenciado da Caixa fazer a avaliação do imóvel pronto, ele vai avaliar, dizer quanto vale aquele imóvel e aí vai liberar o crédito do cliente se ele tiver tudo ok. Ou seja, eu só tenho contato com a Caixa na hora do final, na hora de vender, como tomador, um agente financeiro. Até a casa ficar pronta, não vai nenhum engenheiro da Caixa, não tem nada de perfil, não tem nenhum programa, não tem PCI, não tem nada. Eu só vou ter que o quê? Que regularizar dentro da prefeitura, que é tirar o alvará, depois tirar o habite e averbar em cartório, tá? A obra tem que estar pronta, bonitinha, para eu poder vendê-la. Tudo bem? Tudo certo? Qual é a grande vantagem? Menor burocracia. Primeiro ponto. Qual é a maior vantagem? Ó, vou acrescentar aqui, ó. Menos burocracia. A Caixa só entra no final, tá certo? Felipe, mas se eu não quiser vender pela Caixa, não tem problema. Você pode construir para vender com quem tem recurso próprio. Só que você está limitando o número de clientes que você tem. Para pensar hoje, a cada 10 pessoas que você conhece, quantas têm 200 mil reais para pagar no imóvel pronto? Você vai estar limitando somente para quem tem muito dinheiro, tá? Quando eu trabalho com um agente financeiro como um banco, facilitando a compra de qualquer pessoa. É como se eu chegasse para você dizendo, eu vendo iPhone, o iPhone custa 20 mil reais. Se você só vou vender para quem tem 100% do valor, não, eu parcelo para você em 12 vezes. A partir do momento que eu faço essa flexibilidade de pagamento, eu aumento o número de pessoas que podem comprar. Então, qual é a primeira vantagem de construir para vender? A primeira grande vantagem é uma menor burocracia. Qual é a segunda grande vantagem nesse tipo de método construtivo aqui? Nessa situação, a segunda grande vantagem é que eu tenho um maior lucro, ó. Mais lucro. Como assim, Felipe? Como é que você tem um maior lucro? Primeiro, o número de taxas que eu vou pagar em relação à medição, à aprovação, ele é menor do que eu pagaria se eu tivesse trabalhando com a construção financiada. O segundo ponto é que, veja só, vamos supor que esse intervalo aqui, desse intervalo, a minha obra, tá? Ela demora em cerca de 6 meses. Dá para enxergar daí?
Vamos supor que demore cerca de 6 meses. O que é que acontece? Eu comprei esse terreno, como a gente fala lá no interior, eu comprei um chão, como diz minha mãe. Eu comprei um terreno aqui, ó, por 75 mil. Certo? Durante o período que eu estou fazendo a obra, esse terreno ele tende a valorizar. Um exemplo típico é esse terreno que eu estou construindo lá no Porto Manguaba. Eu fui fazer pesquisa de mercado para comprar um novo terreno. Eu comprei ele por 75 em junho do ano passado, digamos assim. Hoje, se eu for comprar ele, ele está valendo 120 mil, ou seja, tem uma valorização. Eu ganho nessa valorização, tanto do terreno, como ganho na valorização do imóvel. É por isso que quando você compra um imóvel, tá? Você está comprando um imóvel pronto, você está dando lucro multiplicado. Você está dando lucro no terreno, você está dando lucro na construção e o lucro na valorização do imóvel, porque ele valoriza tanto no terreno, como valoriza aqui, ó. Ele 75 mil, quando for olhar que ele está valendo 120. A obra em si, se você fosse vender ela hoje, ela seria 200 mil. Quando você vai vender depois de pronto, ela está valorizada 20% a 15%. Então, tudo isso sobe o valor. O que dá o quê? Uma maior margem de lucro. Por quê? Quando eu estou fazendo dessa forma, eu não estou tratando, digamos assim, eu estou tendo lucro. Imagina só, como investidor, eu estou tendo aqui ó, o lucro sobre o investimento. Sobre o investimento. Que lucro é esse sobre o investimento? Sobre o valor que eu investi, que ele tem que valorizar, o dinheiro tem que valorizar, tanto é que tem muito construtor que não é engenheiro, que ele contrata a construtora para fazer a obra, ele é investidor, ele compra o terreno, dá o dinheiro para a construtora fazer a obra e no final ele vende. O construtor teve o lucro dele, o cara que vendeu o terreno teve o lucro dele e o investidor final, geral, ele também teve o lucro dele, porque ele vendeu a obra valorizada. Então, eu tenho o lucro sobre o investimento, eu tenho o lucro de valorização, e eu tenho lucro sobre a obra. E é por isso que aqui a lucratividade é muito maior. Ó, eu vou botar aqui o mínimo que dá para você lucrar se você fizer casa para vender. Ele vai de 20, ó, a... Vou botar aqui, tá, gente? Um valor redondo de 20 a 35% do valor investido. Por quê, Felipe? Justamente porque você tem lucro em cima de lucro. Podendo chegar até 40%, a depender do seu tipo de obra. Isso aqui vai variar de acordo com o quê? A situação do mercado e vai depender também da sua gestão. Por quê? Quanto mais desperdício de material eu tiver, quanto mais mão de obra improdutiva, mais chances eu tenho de ter o lucro mínimo. Quanto maior a minha gestão, quanto mais eu tiver gestão de funcionário, reutilização de material, reaproveitamento, menor desperdício, maior a chance de eu chegar no lucro máximo. Faz sentido para vocês? Concordam comigo? Então, nessa modalidade aqui eu tenho maior lucratividade, falando como engenheiro, como construtor. Eu tenho menor burocracia, eu tenho maiores lucros, tá certo? Essas são duas grandes vantagens. Qual é a terceira grande vantagem, Felipe? A terceira grande vantagem não. Qual é uma das desvantagens disso aqui? Ó, para trabalhar nessa situação, para quem quer construir para vender, eu tenho que ter, ó, CNPJ. Para poder construir, pegar meu imóvel, eu tenho que estar com o meu CNPJ de construtor para poder vender. Se eu estiver trabalhando com casa construída e vender no final. É um dos requisitos, principalmente no Casa Verde e Amarela, tá? Felipe, isso aqui muda? Cara, consulta a tua regional, porque a própria Caixa tem confusão entre correspondente, gerente, o que pode e o que não pode. Então, consulta a tua regional para depois não ter problema. Então, eu sempre dou essa observação. Se for construir para vender, cuidado com o seu CNPJ, porque pode ser que se você faça por pessoa física, você tenha problemas lá na frente, tá? Essa aqui é uma das desvantagens. Eu vou botar a desvantagem. Eu não vou botar vantagem ou desvantagem agora não. Depois eu faço um quadro comparando um com o outro. Tranquilo? Tá dando para entender? Tá clara a informação? Lembrando que eu mandei, pessoal, lá no grupo Obras Lucrativas, eu mandei uma proposta de apresentação para quem quer construir para vender, um modelo de proposta que a gente utiliza aqui na empresa, e mandei também um modelo de projeto completo de Casa Verde e Amarela, de uma obra que nós já construímos, uma obra nossa. Tá? Eu mandei esse projetinho completo e mandei também esse modelo. Como que eu faço para ter acesso a esse material, Felipe? Basta você entrar no evento Obras Lucrativas, o link está lá na bio. Ao se cadastrar, você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp. Esse grupo é o grupo dos comprometidos. É lá que eu mando esse material e no final de cada live eu disponibilizo a senha. Então, no final dessa live aqui eu vou disponibilizar uma senha para que você tenha acesso àquele material que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Beleza? Felipe, beleza.
Tudo bem. Agora, quais as desvantagens? A principal desvantagem eu vou colocar aqui de azul. Qual a principal desvantagem dessa modalidade aqui? A primeira, dinheiro vem na frente, ó. Dinheiro na frente. Como assim? Quem vai construir para vender precisa ter o dinheiro. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Eu trabalho com o meu próprio recurso, com recurso próprio. Eu pego o meu dinheiro, aplico para vender e ter o lucro no final, tá? Então, esse dinheiro pode vir de mim, do Felipe, como pode vir de um investidor, de alguém que tem dinheiro. Eu posso procurar esse cara, oferecer a solução financeira e trazer lucro para ele através de uma proposta de investimento. Felipe, mas eu não conheço ninguém que tem 500 mil reais para investir. Se você conhecer 5 pessoas que tenham 100 mil, você pode criar um plano de cotas, onde o cara vai investir 100 mil reais e daqui a 10 meses, que é o tempo de você fazer a obra e vender, ele vai ter um lucro mensal de 2%. Ou seja, se ele botou 100 mil, ele vai ganhar 110 mil, 120 mil. Você vai ter que analisar qual o lucro que essa obra vai dar, qual o custo que ela vai ter, e quanto que você vai dividir por cota de quem investiu e quanto você vai ficar. Então não importa de onde o dinheiro vem, mas o dinheiro vai ter que entrar, tá certo? Felipe, existe a possibilidade de eu começar financiando a casa e depois vender? Existe, mas eu só recomendo essa para quem quer arriscar. Por quê? Porque se tu fizer essa casa e demorar a vender, tu vai estar pagando juros e parcelas. Quando você já está trabalhando com o seu próprio recurso, você está com menos dor de cabeça, você está folgado, tá? Então, ó, o dinheiro vem na frente. De onde vem? Se vem de investidor ou se vem do seu bolso, não importa. Ou se vem de um empréstimo, não importa. Você só tem que avaliar se vale a pena empregar esse valor e o retorno que vai vir. Já adianto para você, é a maior lucratividade que nós temos nesse tipo de contrato devido à valorização que você ganha no investimento, na valorização do imóvel e ganha na obra. Faz sentido? Concorda comigo? Tá me vendo? Me ouvindo? Faz sentido para vocês? Pode continuar. Felipe, em relação ao CNPJ, cara, isso aqui muda muito, é bom você ver direcionado à sua regional. Aqui a gente sempre, como eu já tenho CNPJ, a gente sempre constrói como CNPJ para poder vender. E principalmente se você entrar no Casa Verde e Amarela, é que vai ter algumas restrições, que não é o foco dessa live de hoje. Já falei sobre isso na live de segunda-feira. Posso continuar? Faz sentido para vocês o que eu falei aqui? Felipe, qual é a outra grande desvantagem? Ó, a primeira desvantagem é que o dinheiro vai na frente. A segunda desvantagem é o risco. Tá dando para enxergar aqui? Tá. É o risco. A segunda desvantagem é o risco. Como assim risco? Imagina só. Aconteceu comigo já, pessoal. Eu fiz uma casa na cidade de Atalaia. Eu investi em torno de 80, 90 mil reais para vender por 160. Eu investi 80 mil no imóvel, só que esse imóvel estourou durante a pandemia. Assim que estava lá, naquele comecinho de pandemia, onde estava tudo instável, onde ninguém queria tirar dinheiro do bolso. E aí o que aconteceu? Eu estava com o imóvel pronto, só que eu não tinha quem comprasse. A casa ficou pronta, vamos supor que em janeiro, eu só consegui vender ela em agosto. Ou foi julho ou foi agosto. Foram 8 meses de espera. Então, nesse tipo de modalidade aqui, eu tenho um risco muito grande da minha obra ficar parada. Por isso que eu tenho que trabalhar uma estratégia de marketing, eu tenho que ter parceria com o corretor e saber o tipo de imóvel que vende. Felipe, eu tenho que consultar o corretor para saber se vende mais 2 quartos, 3 quartos, se tem que ter sala, se tem que ter garagem, se tem que ter beco, se tem que ter quintal. Por quê? Quanto mais assertivo eu for na hora de fazer a casa, na hora de construir, maior a possibilidade de eu ter liquidez, de eu vender rápido. Porque se eu tiver essa porra dessa obra parada, eu vou ter prejuízo. O dinheiro parado não gera lucro. Obra parada não gera lucro! Só para dar uma animada aqui no pessoal da sala, que eles estão trabalhando aqui, ó. Tô com 4 aqui ao redor, 5 trabalhando aqui ao redor. Eu tô gritando com vocês, mas é para eles acordarem aqui. Dinheiro parado não gera lucro. Eu tenho que deixar clara essa informação. Se eu passar muito tempo com essa obra parada, eu tô tendo um risco. Que risco é esse, Felipe? Eu tenho o risco de demorar para vender. Eu tenho o risco de acontecer um desastre natural naquela região e desvalorizar os imóveis. Eu tenho o risco de acontecer algo econômico e político que faça com que esse imóvel desvalorize. Esse risco, por menor que seja, ele existe. E eu passei por isso no começo da pandemia. Eu passei 8 meses com a obra parada e eu tive que mandar pintar de novo para poder vender. Mas mesmo assim o lucro é muito grande. Sabe por quê? Bota na tua cabeça, gente, ó. Se você pegar 100 mil reais e botar na poupança hoje, qual é o rendimento? É um rendimento
Pequeno. Por quê? Porque o risco é zero. Se eu pegar todo esse dinheiro e colocar ele na bolsa de valores, se der certo, a chance é que você tenha grandes lucros. Por quê? Lucro está atrelado a risco. Quanto maior o meu risco, maior tende a ser o meu lucro. Quanto menor o meu risco, menor tende a ser o meu lucro. Então, qual é o risco que eu tenho aqui? Do dinheiro ficar parado, de estourar alguma bomba, uma crise política, uma crise econômica e o pessoal se descapitalizar, não poder comprar, da obra simplesmente ficar lá parada e não vender, de acontecer algo naquele bairro que desvalorize. Aconteceu, uma casa caiu naquele condomínio. Meu Deus, se uma casa caiu ali, infelizmente, o pessoal vai começar a olhar todas as outras casas de uma forma diferente. Mesmo não tendo nada a ver. As pessoas são leigas, não são técnicas do assunto. Então, desvaloriza as outras casas por equivalência. Faz sentido para vocês? Então, qual é a situação? Qual é a primeira grande vantagem? Maior lucratividade. Segunda grande vantagem? Menor burocracia. Terceira vantagem? Você vai fazer o projeto do seu jeito sem ter dor de cabeça com o cliente. Sem ter aquele cliente que chega lá todo dia querendo mudar alguma coisa diferente. Então você está fazendo, você é seu próprio cliente e no final você vende. O cara vai chegar lá, se ele gostou ele compra, se ele não gostou ele não compra. Felipe, qual a dica que você dá para quem quer atuar nessa área? Meu amigo, não espere a casa ficar pronta para poder vender. Pega o modelo que eu dei de apresentação, bota na mão dos corretores, coloca uma placa de venda, coloca uma placa da obra e começa a vender de imediato. Já aconteceu também da gente começar a fazer a casa, com 2 meses da alvenaria estar levantada, a casa foi vendida. O cara já pagou um sinal para que a casa fosse feita para ele. Fazendo dessa forma, eu consigo ter o retorno financeiro mais rápido. Se eu for esperar a casa ficar pronta para trabalhar comercial, panfletagem, marketing, enfim, eu estou perdendo tempo, porque dinheiro e tempo estão atrelados. Se eu perco tempo, eu estou perdendo dinheiro. Faz sentido para vocês? Concordam comigo? Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Tudo certo? Felipe, qual é outra desvantagem? A desvantagem aqui agora não é para você. A desvantagem é para o cliente. Qual é a grande desvantagem aqui? O cliente aqui, ele vai pegar um projeto pronto. Como assim? Cara, eu não sei quem vai comprar. Eu não posso chegar lá e colocar uma cor vermelha na parede porque eu não sei se o dono vai comprar. Eu tenho que ter uma imagem de imóvel mais clean possível. Eu chamo de um imóvel universal, onde qualquer pessoa bata o olho e queira comprar, porque aí ela vai poder mudar o que ela quiser. Eu não posso chegar com algo, isso aí eu aprendi com a Fernanda, com algo muito alterado, muito, como é que ela fala? Cheguei, muito o quê? Muito específico. Por quê? Se eu chego com algo muito específico, eu estou limitando as pessoas que podem comprar esse imóvel. E nesse primeiro momento que eu não sei quem vai comprar, eu tenho que deixar ela mais clean e mais, digamos assim, universal possível. Atemporal. Ela falou agora aqui, a arquiteta Fernanda Soares me ensinou a palavra. Ela tem que ser atemporal, é isso? O que qualquer pessoa pode comprar. Eu não posso fazer algo muito específico, algo muito jovem. Por quê? Se eu fizer uma casa, digamos assim, muito moderna, muito jovem, pode ser que o pessoal de maior idade, que tem mais dinheiro, não compre, porque não se adequa àquela realidade. Um exemplo disso é que eu fiz uma casa com esquadria de alumínio de um lado e outra casa com esquadria de madeira do outro. A mesma planta. A de madeira vendeu nos 3 primeiros meses e a outra demorou 7 meses. Por quê? Porque naquele interior o pessoal é apaixonado por madeira. Não gosta de alumínio. Tem aquele preconceito. Então eu tenho que estudar o mercado ao redor para poder não levar prejuízo e não perder tempo com isso aqui, porque tempo é dinheiro. Faz sentido? Tranquilo? Pessoal do Instagram, comenta aqui que está travando para mim. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo para poder continuar? Comenta aqui para mim quais são as 2 principais vantagens de construir para vender. Maior lucratividade e menor burocracia. Quais são as 3 desvantagens? O dinheiro vai na frente, tem que sair de algum lugar, do seu bolso ou do investidor. Segundo, o risco que está atrelado a lucro. Terceiro, o projeto é pronto. Na hora de você vender para o cliente, ele vai ter uma casa mais ou menos do jeito que ele quer, mais ou menos do jeito que ele esperava. Não quer dizer necessariamente que vai ser o porcelanato que ele queria, as cores que ele queria. Por quê? Porque ele comprou um imóvel pronto. Não estava, como posso dizer, customizado para a realidade dele. Exatamente. No caso que eu estou falando aqui é para vender ela como imóvel novo. Eu posso fazer ele como CNPJ para vender como imóvel novo, porque há um tempo atrás imóvel usado estava diminuindo o valor da entrada, estava aumentando o valor da entrada. Então, para não ter risco, gente, isso muda o tempo inteiro. Então, a dica que eu dou é, se você for construir para vender, faça com CNPJ.
Faz sentido? Posso continuar? Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Está gostando? Aperta no coraçãozinho aqui para eu ver o retorno. Aperta no aviãozinho e envia para 5 pessoas. Se você enviar para 5 pessoas, essa live bater 200. Olha, se bater 200 pessoas nessa live, eu vou disponibilizar alguma coisa nova lá no grupo. Eu vou disponibilizar algum brinde que vai valer muito a pena para vocês. Um orçamento, talvez, completo. Enfim, se chegar a 200 pessoas, eu disponibilizo algo. Agora é diferente. Eu vou falar da segunda opção. A segunda opção, que é vender para construir, ela é diferente. Ó, nesse primeiro caso aqui, como eu falo vender para construir, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É arrumar um cliente. Ó, eu primeiro vendo o imóvel e arrumo um cliente. Gente, quem tem poder de compra é a mulher. Não vão atrás de homem, não. Vou até botar cabelo, que é mulher que tem a decisão de dizer o que compra, o que não compra e como que é o projeto. Então, ó, o homem só vai lá para dar a opinião de sim, senhora. A mulher que escolhe. Então, primeiro eu venho para o cliente. Eu chego no cliente, aprovo o crédito dele junto da Caixa Econômica Federal, ou se ele tem recurso próprio, eu vou chegar para ele e vou trabalhar uma obra voltada para ele, tá? Qual é a grande vantagem? Como eu arrumo primeiro o cliente, eu não preciso de dinheiro. Então a primeira grande vantagem, vou dizer aqui, ó, eu não preciso de dinheiro. De onde é que vem o dinheiro? O dinheiro vai vir aqui, ou do cliente, porque já está fechando direto com ele, 100% dele, ou do cliente mais a caixa. Ou seja, nessa modalidade aqui eu já começo dizendo, quem está começando agora, quem não tem dinheiro, você entra nessa situação aqui, porque você basicamente não tem risco, é menor o risco, o cliente já está te pagando, eu vou botar até uns reaisinhos aqui na mão dela. Ó. O dinheiro vai vir da mão dela, vai vir da mão do cliente. Aí o que acontece? Nessa primeira situação eu vou lá, eu converso com o cliente, entendo a necessidade dele, e aí a segunda grande vantagem é o quê? Eu vou entender o que o cliente quer para fazer projeto personalizado. Se o cliente já tem terreno é uma coisa, se o cliente não tem terreno, eu vou escolher o terreno junto dele e aí a gente vai fazer o projeto personalizado. Ou seja, se ele quer com 2 quartos, vai ser 2 quartos. Se ele quer com primeiro andar, vai ter primeiro andar. Se ele quer um porcelanato cimentício, se ele quer um porcelanato marmorizado, se ele quer um bege, se ele quer uma pintura cimentícia como essa, uma textura. Gente, o projeto vai ser personalizado de acordo com o que o cliente quer. Tá? Então, a segunda grande vantagem na hora de você vender esse serviço é que ele é o quê? É um projeto personalizado. E aí, vamos supor que o cliente não tenha terreno. O que é que vai acontecer? A gente vai procurar o quê? O terreno. Fiz um cubo, não sei porquê, mas era um terreno. Vou botar aqui, terreno. Ó, se o cliente já tem o terreno, ele não vai desembolsar nada. Ele vai só fazer a construção do terreno que ele não tem. Se ele não tem terreno, o que é que vai acontecer? Ele vai comprar o terreno, seja com recurso próprio ou com recurso do banco. Eu estou aqui desconsiderando o recurso, tá? Ele vai o quê? Vai comprar o terreno. A Caixa vai pagar o terreno, se for o caso. Só que aí o que é que acontece? Lembra que no exemplo anterior, eu como construtor, eu comprei o terreno por 75 e quando eu fui vender a casa ele estava valendo 120, que fez com que aumentasse o valor do meu imóvel? Agora quem ganha não sou eu com isso. Agora, se valorizar, quem ganha é o cliente, porque ele já comprou o terreno. Então, se ele comprou 75 mil, não importa para mim, não importa para ninguém. É o terreno dele que ele comprou naquele preço. Quando ele for vender o imóvel, se estiver valendo 200 mil, é a valorização dele. Eu não ganho dinheiro em cima da valorização do imóvel. Só quem ganha é o cliente. Por isso que a minha taxa de lucro é menor. Por quê? Porque eu fecho o valor da construção. Como ele paga o imóvel, como ele paga a taxa, paga tudo, eu só vou ganhar lucro em uma única coisa. Que lucro é esse? Em cima da obra. Eu só vou ganhar lucro em cima da construção. Tá? Então, a desvantagem daqui é que eu vou ter, ó, menos lucro. Geralmente, quando eu estou vendendo para construir, quando eu já construo com o recurso do cliente, o que é que acontece? Eu não tenho risco. Então, ó,
menor lucro, esse lucro vai de 10 a 20%. Geralmente, tá? Não é regra, geralmente. Esse lucro vai de 10 a 20%. Em consequência, é o que eu falei, eu tenho menos lucro, mas eu tenho menos risco. Ou seja, quando eu tenho menor risco, eu tenho menor lucro. Quando eu tenho maior risco, eu tenho maior lucro. Está diretamente ligado. Então, ó, lucro e risco eu tenho menores. A vantagem é que eu tenho um risco menor de perder dinheiro, porque se, por exemplo, acontecer um aumento dos materiais de construção, se eu pegar essa obra com o cliente por administração, quem vai arcar com o aumento não sou eu, é ele. Se eu estou começando agora e eu não tenho controle geral sobre gestão de custo, gestão de obra, quem vai arcar é ele, não sou eu. Então eu tenho um menor risco porque eu não estou aplicando meu dinheiro. Eu não tenho o risco de eu fazer a casa e demorar um ano para vender devido a uma pandemia ou uma crise política. Em compensação, eu tenho um lucro menor de 10 a 20%. Faz sentido para vocês? Concorda comigo? Faz sentido, pessoal? Tem que emitir nota para vender pela empresa? Cara, não posso falar aqui assim, né? Não. A Caixa não te pede nota fiscal disso. Tu tem que resolver com a Receita, assim. Eu não vou dizer que você tem que só negar que tem como fazer isso. Eu conheço pessoas que fazem. É cada um com o seu risco. Não dá para abrir o CNPJ como MEI nessa situação aqui. Você é construtor, não tem como ser construtor sozinho. Gente, faz sentido para vocês? Então, ó, eu tenho um lucro menor porque eu tenho um risco menor. Faz sentido? E aí, onde é que eu ganho dinheiro aqui agora? Eu vou ganhar dinheiro na hora de fazer a obra. Até então eu não fiz nada, eu só fiz o processo dela de financiamento, ou então eu vou ganhar o lucro aqui, ó. É aqui que vai estar meu lucro. O lucro vai estar na obra, eu não vou lucrar no terreno. Já na outra situação, eu lucro na valorização do imóvel. Vamos supor, preste atenção. O terreno foi 75 mil e o custo da obra, já com o meu lucro, foi 200. Dá um total de 275 mil. Como esse imóvel tende a valorizar 20% a 30% depois de pronto, ele teve um custo total de 275. Eu lucrei 20% dos 200 mil, que dá 40 mil reais, tá? Vamos supor. E o cliente, se ele for vender esse imóvel, se ele vender aí por 350 mil, ele vai ter lucro dele. Ele vai ter o lucro de quê? Da valorização do imóvel e do terreno. Mas eu não tenho nada a ver com isso, porque quem investiu foi ele. O meu papel aqui é lucrar apenas aqui, ó. Faz sentido? Preciso saber de vocês se faz sentido para eu poder continuar. Estão entendendo? Tá tudo certo aí? No YouTube, tá ok? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto aqui? Felipe, e qual a desvantagem desse processo aqui, ó? Burocracia. Eu tenho uma maior burocracia, eu tenho que apresentar os projetos na Caixa, eu tenho que levar toda uma documentação para a Caixa, eu tenho que ter a avaliação do engenheiro, avaliação inicial, ou se for o caso agora que mudou, quando está com 30%, quando está com 85%, o engenheiro vai na obra, eu tenho que mandar a PLS de medição, eu tenho burocracias a serem seguidas, tá certo? Até a obra ficar pronta. Eu vou receber a medição de forma parcelada, os últimos 5% eu só recebo no final. Eu tenho uma maior burocracia que muitas das vezes estende o prazo da obra. Inclusive hoje saiu uma notícia boa para mim. Mostra aquele print aí, Henrique, na tela. A Dani, minha correspondente linda, acabou de dizer que o contrato da Priscila e do Jefferson, meus clientes, acabou de sair. Próxima semana eu devo estar começando a obra. Tá vendo aqui, ó, mensagem da Dani de ontem. Tá aparecendo? Aqui para mim ainda não tá aparecendo, ó. Aqui do lado... Essa aqui, ó, que Dani, eu te amo, Dani. Dani é correspondente, é a melhor correspondente do Brasil, tá? Ela que faz todo o nosso processo aqui da empresa e ela disse que saiu ontem, na verdade, o nosso contrato do Jefferson. Esse contrato precisou de uma alteração, de uma mudança e aí teve um problema maior na GIAB. Não foi nada com a engenharia, foi um problema interno de documentação. E aí precisou que isso se estendesse um pouco mais o prazo e como se estendeu esse prazo, só saiu ontem essa liberação. Então, essa burocracia tá aparecendo no Instagram, não. Tem que puxar mais para cá. Essa burocracia aqui, pessoal, essa burocracia, ela consome tempo. E o que eu falo, tempo é dinheiro. É importante, se eu
estou começando, vale a pena demais. Agora, eu particularmente gosto mais do outro, porque eu não tenho dor de cabeça com ninguém, eu faço e vendo, e assim, eu tenho uma rotatividade com o capital da minha empresa. Eu gosto muito do outro, mas eu também trabalho nessa modalidade, e está aqui o exemplo do contrato da Priscila e do Jefferson. Aqui o projeto foi a gente que fez, e a execução é a gente também. Tá? O projeto é da arquiteta Fernanda, e a execução é minha, aqui da Z Construções. Felipe, beleza. Então tu tá me dizendo que aqui eu tenho o quê? Aí que eu botei menos burocracia, na verdade é mais burocracia, ó. Eu vou ter mais burocracia quando eu estou trabalhando com dinheiro de um banco, com um tomador financeiro, com um processo de financiamento. Então, ó, vamos lá, recapitulando aqui, quando se trata de vender para construir. Vender para construir, eu não preciso de cliente, eu não preciso de dinheiro, perdão, eu só preciso de cliente. Um cliente geralmente com crédito aprovado para financiamento, então eu preciso ter cliente, tá certo? Então, quando eu tenho cliente, o dinheiro sai do bolso dele, não sai do meu bolso, ou seja, eu tenho um risco menor. Por eu ter um risco menor, eu tenho um lucro um pouco menor, só que para quem está começando, quem não tem capital, mete a cara, porque querendo ou não, é um lucro muito bom. Obra é um ramo altamente lucrativo, tá? Então, eu não preciso de dinheiro, porque o dinheiro sai do cliente ou do tomador financeiro, como a Caixa Econômica Federal. Ó, vantagem para o cliente, ele tem um projeto personalizado do jeito que ele quer, que cabe no bolso dele, tá certo? E aí, outra desvantagem é a burocracia, tá? Então, ó, eu tenho um pouco mais de burocracia em relação ao processo. Essa é uma das desvantagens. Felipe, e aí? Qual é o que vale a pena? Qual que é melhor dos dois? Cara, a grande verdade é que vale a pena fazer os dois e é assim que eu vivo. O que é que acontece? Eu trabalho com vender para construir, de acordo com os clientes que a gente tem, que chega para a gente trabalha o quê? O financiamento dele para pagar o salário. Para ter ali meu salário de 10, 12, 15 mil mês, vamos supor, vai rodar o meu salário, rodar o dinheiro que eu tenho, você pode fazer dessa forma. E o outro eu invisto o capital que eu tenho guardado. Poxa, eu tenho dinheiro guardado numa poupança. A poupança me rende 0,5% ao mês. Se eu aplico isso no imóvel, faço esse imóvel em 10 meses, chutando aqui em 10 meses, tá? Para ficar uma conta redonda. Eu invisto 500 mil, vendo por 900, se eu for dividir 400 mil por 10 meses, é um salário a mais de 40 mil. 40 mil dá para ir para a praia. 40 mil dá para tomar uma cervejinha. 40 mil dá para fazer o cabelo da Karina. 40 mil dá para fazer as unhas da Karina. 40 mil dá para ir para a praia. Dá para comprar o drone que o Henrique está me cobrando. Gente, o ideal não é você escolher, é o que está no seu momento. Se você hoje tem capital próprio, se você hoje tem dinheiro, tem segurança, ou se você não tem dinheiro, mas você tem investidores ao seu redor, onde você pode apresentar uma proposta lucrativa de um alto rendimento, vai lá e constrói para vender. É menos dor de cabeça. Digamos assim, é menos burocracia. Já, se você não tem capital, mas você tem cliente, você vai o quê? Vender para construir. O ideal é você conciliar os dois. Um para ter o fluxo de caixa mensal e o outro para investimento financeiro da empresa. Fazendo dessa forma, juntando os dois, você vai ganhar muito bem. Você não vai só sobreviver da engenharia. Você vai viver literalmente bem da profissão que você escolheu. Seja você engenheiro ou arquiteto. Felipe, mas eu sou estudante. Foda-se se você é estudante, não precisa ter diploma. Quantos profissionais trabalham? Quantas empresas você conhece aí do outro lado que trabalham fazendo obra e não é engenheiro? Quantos construtores você conhece aí do outro lado que fazem obra e não são arquitetos nem engenheiros? Quantos? Me conta. Por que eles podem fazer e você que está no 8º, no 10º período de engenharia tem medo? Você está com medinho. Tá com medo? Vai com medo mesmo, poxa. Tem arquiteto construindo, tem corretor construindo, tem o Christian, um corretor, estava aqui, ele construindo, tem advogado construindo, tem médico construindo, tem gente que nunca pisou na faculdade construindo. E você aí com medo de fazer obra, achando que tem que ser rico para fazer obra. Não tem não, quando eu comecei eu estava devendo 20 mil. Quando eu comecei eu estava devendo 20 mil. Hoje aqui, só no escritório, tem 5 pessoas trabalhando e é porque o Glauber não está aqui. É possível viver da construção civil. É possível viver bem. Agora tem que tirar a bunda da cadeira. Não é fórmula mágica. E é por isso que eu estou aqui nesse evento chamado Workshop de Obras Lucrativas, que vai acontecer dia 16, 18 e 20 de agosto. O caminho que vai te levar do zero até obras de construção civil. Ah, Felipe, mas eu sou estudante. Para isso tem que ter um engenheiro, meu amigo. Se tu chegasse para mim dizendo, Felipe, eu sou estudante, meu pai quer construir, meu tio quer construir, tem 2 obras, cada uma de 300 mil. Vamos fazer comigo? Meu amigo, eu vou dizer, você nasceu para trabalhar comigo. Venha, chegue para cá, porque você está me trazendo dinheiro. Ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa. É muito mais fácil você arrumar. Em vez de ser estagiário, você virou meu sócio. Você vai ganhar junto comigo na obra.
É muito mais fácil você ganhar dinheiro assim, trazendo cliente, trazendo oportunidade para trabalhar dessa forma, do que você chegando para mim, me dá um estágio, me ajuda, por favor, estou precisando. Eu sou teu pai para estar te ajudando? Você está pensando o quê? Aqui é a empresa, meu amigo, não é doação nem caridade, não. Um grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!